Socialista deve ser claro e autêntico quanto à atitude que vai tomar. Ser oposição democrática ou ser bloqueio democrático. Para Luís Montenegro, o chumbo ao orçamento do Estado é claro. Montenegro diz que Rio já devia ter tomado uma posição contra a proposta do governo. Não há nenhuma razão para não anunciar o voto contra do PSD neste orçamento, como já não havia de resto antes de o conhecer, Rio responde às críticas de Montenegro, defende que a oposição tem que ser credível e não de bota abaixo. Quando votaram no PSD, penso que as pessoas partiram de um princípio que o PSD, quando as leis são apresentadas, os projetos de lei, as estuda para ter uma posição sustentada. Comigo não há nem negociação com o Partido Socialista, nem vamos viabilizar nenhum orçamento. Estou completamente contra que me ponha numa posição de eu estou aqui, sou contra tudo e contra todos, nem vale a pena ver o documento do Orçamento de Estado. Sou contra, eu voto sempre contra. Eu quero ver o documento para poder dizer que voto a favor ou contra. Eu não preciso. Agora Essa diferença. Obrigado. Portanto, não podemos ter esta dúvida, porque caso contrário estaremos a ter a postura irresponsável que o PCP tem, porque ainda nem sequer conhece a composição do governo e eu não tenho uma bola de cristal para perceber o que acontece na cabeça de Luís Montenegro ou de Hugo Soares, para perceber o que é que vão fazer em relação ao Orçamento de Estado e quais são as medidas concretas. Porque podemos agora vir dizer, agora vamos repor a questão dos professores e pagar aos professores tudo o que se deve para trás. Mas o PSD lá atrás já teve uma posição diferente. Aliás, nós bastava olharmos para as posições, inclusive tomadas por Hugo Soares no dia 17 de fevereiro de 2018, em oposição ao Rui Rio, disse claramente que era importante que o PSD tivesse uma postura de votar imediatamente contra o Orçamento de Estado. São declarações que são suas em relação ao Orçamento de 2018. Não pode estar à espera que sejamos nós agora, sem conhecer sequer quais são as matérias que estamos a falar... Qual é a diferença entre nós os dois? Eu vou explicar qual é a diferença. Vou explicar qual é a diferença entre nós dois. Variadíssimas, isso não tenho a dúvida. Sim. Mas eu vou explicar o porquê dessa declaração. Porque há uma maioria... Mas é sua. Claro que é minha. Ainda não conhecia o orçamento, mas disse que tinha que haver um posicionamento de votar contra o ouvir até ao fim, vai perceber. É certamente muito responsável. Eu vou dizer uma coisa. Sim. Comigo, os senhores não vão fazer o que fizeram com o Partido Socialista. Que é aproveitar... Essa conversa não vale a pena. Essa conversa sozinho. Mas fala sozinho. Repara uma coisa. Você interrompeu-me e depois acham que são os arautos da verdade e que acham, quando estão a falar, que não devem ser interrompidos. Isso não vai funcionar. Fala à vontade. Os senhores não tiveram uma vitória estrondosa que vos dê a liberdade de dizer que o governo ganham. Até percebemos os resultados lá fora. Muito bem. Os senhores tiveram, por muito menos, Luís Montenegro e a equipa que o acompanha hoje em dia, por muito menos e por uma descida menos acentuada, os senhores passaram de 77 para 79 deputados. Não tiveram o resultadão. Por muito menos, os senhores pediram a saída de Rui Rio. Não diga isso, que isso não é verdade. Por muito menos, Luís Montenegro, meses depois, criou um posicionamento... a dizer, pois não. Sei. Muito menos, Luís Agora vai Montenegro deixar falar nisso em relação a isto.